Ele achará fé na terra. Postado em 11 de junho, 2020 por Peter Eddington. Em tempos de crise, cada vez mais pessoas buscam a Deus, mas, geralmente, por pouco tempo. Conseguiremos mudar esse padrão de comportamento? Priscila Dupré-Splash. Nós devemos permanecer fiéis. Não devemos permitir o mundão cauterizar a nossa consciência. Jesus fez uma pergunta surpreendente a seus discípulos em Lucas 18:8, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra. A fé em Deus está diminuindo dia a dia, ano a ano. Estatísticos e pesquisadores produziram muitos relatórios mostrando o declínio da fé nos Estados Unidos e no mundo ocidental. Quando uma crise atinge nosso mundo, seja uma guerra, um ataque terrorista ou uma pandemia, geralmente, há um breve retorno à fé. E mais orações sobem a Deus por um curto período de tempo. Pesquisas recentes do Instituto Pew Research Center, dos Estados Unidos, descobriram que a maioria das pessoas está orando mais durante esse surto de coronavírus do que antes. Mas o padrão visto anteriormente é que, quando uma grande crise termina, a vida volta ao normal. Novamente, as igrejas voltam a ficar quase vazias. O que será que as pessoas estão pensando? E isso tem alguma importância? Porque devemos nos preocupar com o que a sociedade acredita. Desde que estejamos fazendo o que é certo, como a rejeição de Deus no mundo nos afeta. Sem dúvida, lamentamos o que vemos ao nosso redor e existe o perigo de algumas ideias erradas nos afetarem, se não tomarmos cuidado. E tem mais. Está provado que a fé no Deus da Bíblia tem um enorme impacto positivo na sociedade. Isso não é algo que possa ser alcançado por ateus ou não religiosos, termo usado para descrever quem não se identifica com qualquer religião. Uma cultura baseada nos princípios judaico-cristãos, como demonstrado por décadas de pesquisa, desenvolve um modelo mais estável, cumpridor das leis e próspero para uma sociedade ou nação. Se uma nação se desviar dessa base religiosa, o que podemos esperar? Crise econômica, desgoverno e injustiça, infelicidade, epidemia de drogas, crimes violentos, desestruturação da família. Estas são as consequências para uma nação que se afasta de Deus e de seu caminho de vida. E estamos vendo isso acontecer agora, e ao nosso ceder. Em Lucas 17:5, disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Eles, obviamente, viram as obras que Jesus fazia e perceberam o nível elevado de seus ensinamentos e entenderam que precisavam de mais fé. Surpreendentemente, à medida que o fim desta era se aproxima, as pessoas tendem a exercer menos fé. Elas não a buscam como antes. Talvez a tecnologia tenha algo a ver com isso. Talvez haja muitas distrações que competem com a fé em Deus. Mas isso até enfrentarmos uma situação que transtorna a vida, como a pandemia de Covid-19 e a turbulência na economia, que pode significar perda de meios de subsistência para muitos e até perda da vida para alguns, fazendo com que ansiemos por respostas conclusivas e busquemos mais a Deus. A sociedade precisa ter mais fé em Deus, mas, infelizmente, ela está indo exatamente na direção oposta. Devemos resistir a essa atração, orando para que Deus aumente nossa fé, para não sucumbir ao espírito deste mundo. Aqui estão algumas das principais razões pelas quais houve uma diminuição da fé em Deus. Hoje temos mais soluções para problemas antes insolúveis. Houve avanços na medicina para lidar com o número cada vez maior de doenças. A assistência médica está mais acessível e foi estendida a mais pessoas.
E nessas recentes epidemias, médicos e cientistas têm sido relativamente rápidos em encontrar e aplicar tratamentos para ajudar a aliviar a gravidade desses problemas. Mas não são apenas os avanços médicos que estão aparentemente resolvendo nossos problemas. Muitas pessoas acreditam que, com tempo suficiente, os cientistas resolverão todos os problemas da humanidade. Eles não depositam sua fé no caminho de Deus ou prestam atenção nas advertências de Jesus Cristo, mas confiam apenas na ciência. Certamente, devemos considerar que, com novas doenças, pode haver um atraso significativo até que soluções sejam encontradas. Pode ser que algumas sejam tão severas e repentinas que a sociedade fique saturada e tenha ido muito longe antes mesmo de surgir o tratamento adequado. Porém, certos problemas nunca serão resolvidos dessa maneira. A ciência médica claramente não estava preparada para o novo coronavírus. Sem dúvida, ela não está preparada para todas as eventualidades. Mas, Deus está. 2. Temos mais riquezas e diversos sistemas sociais, que têm maneiras de ajudar as pessoas. Há bastante tempo, o sistema de proteção social e várias formas de assistência governamental têm sido concedidas a mais de 50% da população dos Estados Unidos. Outros países têm uma porcentagem ainda maior. E agora essa assistência aumentou enormemente com o recente estímulo da economia. No entanto, há muito tempo, cada vez mais pessoas têm colocado sua confiança e fé no governo em detrimento da fé em Deus. Curiosamente, os cientistas sociais que se mais da metade da população tornar-se dependente do governo, não haverá como voltar atrás. Mas não seria ótimo se mais da metade da população confiasse no Deus Todo-Poderoso? Mais uma vez, governos humanos em todo o mundo estavam lamentavelmente despreparados, até mesmo em termos materiais, para a Covid-19 acarretando enormes sofrimentos e problemas. E ainda se viu todos os possíveis resultados da política do governo ao lidar com o assunto, mas eles podem ser terríveis. O homem não pode prever eficazmente o futuro. Mas, Deus pode. 3. Atualmente, temos mais conhecimento e meios de encontrar soluções. Desde o advento da tecnologia moderna, sempre têm surgido novas maneiras de se fazer e de se entender as coisas, que, supostamente, e de alguma forma, tornariam nossa vida melhor. Obviamente, isso se tornou o objetivo melhorar nossa vida, e não vivê-la de acordo com a vontade de Deus. Entretanto, se você aprofundar-se um pouco no assunto, descobrirá que, na verdade, as coisas não estão melhores. Apesar de haver mais tecnologia, mais soluções, mais riquezas em alguns países, mais assistência pública e mais conhecimento, as pessoas não estão mais felizes. E muitas delas sentem que apenas alguns poucos estão se beneficiando de todo esse avanço. Mas, na verdade, não houve assim tanto avanço não no que realmente importa. Uma fé equivocada. Ademais, Jesus perguntou se encontraria fé na terra quando retornasse. Bem, existe uma fé generalizada, mas é extremamente equivocada. As pessoas confiam em coisas erradas. Jesus estava falando sobre a verdadeira fé, que deve estar em Deus. Então, em nível mundial, a resposta à pergunta de Jesus será em grande parte não. Uma profecia do tempo do fim, logo antes de Jesus Cristo retornar à Terra, mostra que a humanidade como um todo não terá fé em Deus. As pessoas se recusarão a seguir os ensinamentos de Jesus, mesmo diante de eventos catastróficos que ceifem milhões de vidas. Lemos em Apocalipse 9, 20 e 21. E os outros homens,
que não foram mortos por estas pragas, não se arrependerão das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar buscando a ajuda em coisas tangíveis e erradas. E não se arrependerão dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Será que quando o Filho do Homem vier, ele realmente encontrará fé, o tipo correto de fé na terra? Não o suficiente. Apesar da dor e do sofrimento, antes do retorno de Jesus, a humanidade não voltará a ter fé em nosso Criador. A humanidade como um todo não se arrependerá. Você vai ser a exceção. A exceção será o povo de Deus, seus servos fiéis liderados por Jesus Cristo, que estão sendo preparados para o retorno de Jesus para governar e ensinar o verdadeiro cristianismo em todo o mundo. Vamos prestar atenção ao aviso que está sendo dado a nós. Não seja um daqueles que abandonam a fé em Deus. Como escreve o apóstolo Paulo, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. 1 Timóteo 4, 1 e 2, NVI. Devemos permanecer fiéis. Não podemos deixar o mundo cauterizar nossa consciência. Quando Jesus Cristo retornar, ele precisa encontrar fé em nós. Depois de escrever que algumas pessoas estavam sendo arrastadas por desejos destrutivos, Paulo disse: Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. 1 Timóteo 6, 11 e 12, NVI. Fomos chamados ao caminho da verdadeira e correta fé, da confiança sincera no Deus da Bíblia e nosso Criador. Precisamos buscá-lo sinceramente e obedecê-lo enquanto vivemos neste mundo que está cada vez mais infiel e desesperançado. Não ceda ao espírito do mundo. O perigo de isso acontecer aumentará quando esta atual crise passar e tudo voltar a um estado de certa normalidade. Volte-se para Deus agora nesses tempos difíceis e se apegue a Ele quando as coisas se acalmarem. E não se afaste dele em tempos de relativa tranquilidade. Ademais, não confie excessivamente no mundo ao seu redor para resolver seus problemas. Pois, no fim, ele não vai ser a solução. Olhe para Deus sempre até o fim. Será que Jesus encontrará essa fé quando voltar? Sim? Onde? Eu oro para que ele a encontre em você.